Boa noite. Sejam bem-vindos na casa do Senhor, onde quero acolhê-los com a palavra bíblica que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32, que diz: Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Estimada comunidade, quando vocês vêm para o culto ou assistem ao culto em suas casas de forma virtual, ou seja, quando verdadeiramente nos encontramos na presença de Deus e estamos abertos àquilo que Ele quer nos ensinar, o nosso coração se alegra, se admira, pois Deus vem ao nosso encontro. E é neste momento que nos sentimos da mesma forma como se sentiram os discípulos no caminho de Emaús, ao ouvirem as palavras que Jesus proferia, sem nem ao mesmo o conhecerem. Mas para isso acontecer, precisamos deixar de lado aquilo que ocupa as nossas mentes, os nossos corações, e nos ficarmos tranquilos também aqui na presença de Deus, para ouvir a sua palavra de forma aberta. Assim, desejo que cada um e cada uma de vocês seja bem-vindo também aqui nesta casa de Deus, também acolher de forma especial os nossos visitantes que aqui também estão à procura da palavra dele. E desta forma nós também não nos reunimos em nosso nome, mas nós fazemos isso sempre na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Queremos louvar a Deus neste momento, cantando o nosso hino Louvarei. Convido, assim como estamos, nos colocar em oração, confessando os nossos pecados que afastam de Deus. Grandioso Deus e Pai, gratos te somos pela vida que tu nos destes e que tu tens cuidado dia após dia. Gratos te somos pelo teu amor por nós. E diante deste amor é necessário que confessemos que temos pecado. Pecado contra ti e contra a tua palavra. Pecado contra o nosso próximo e também contra nós mesmos. Pois pecamos, Senhor, quando não cuidamos da tua criação e quando de alguma forma vivemos afastados de ti e da orientação de tua palavra. Por isso, bondoso Deus, pedimos-te perdão e renovo no caminhar, pois sabemos que a morte de Cristo não foi em vão, e por mais que não mereçamos, carecemos do teu perdão e condução. Por isso, perdoa-nos e guia os nossos passos no caminhar, de modo que a tua vontade e o teu querer seja por onde seguem os nossos passos. Limpa, Senhor, também os nossos corações e habita em nosso ser. Assim te pedimos e oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, está escrito: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Por isso, estimada comunidade, quando confessamos os nossos pecados, não estamos apenas reconhecendo os nossos erros diante de Deus, mas também pedimos que Ele nos apague os nossos pecados e possa nos conduzir na sua caminhada, na caminhada cristã. Assim Deus ouve, perdoa-nos os nossos pecados e conduz a nova vida, moldando-nos com o agir do Espírito Santo. Desta forma, aqueles que com sinceridade pediram perdão a Deus dos seus pecados e a Ele se arrependeram,
eu concedo o perdão dos vossos pecados, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E por nos guiares e conduzires, por nos dares a sabedoria e discernimento, dia após dia guiar e firmar os nossos passos, queremos agora também render graças a esse Deus, cantando: te agradeço, meu Deus. Esse você já conhece, que a gente já cantou ele aqui. Senhor, assim como Tu nos guias, como nos abençoas e perdoas os nossos pecados, te pedimos, conduz-nos para que nossas mentes e corações estejam voltados e abertos para o que Tu tens a nos dizer por meio do anúncio da Tua palavra. Assim cremos e te pedimos, em Cristo, que contigo e com o Espírito Santo reinam eternamente. Amém. Em preparação às leituras bíblicas, eu quero convidar para nós cantarmos o hino Salmo 119, talvez também conhecido por muitos de vocês. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Sim.
capítulo 3, versículos 1 a 7, lembra-nos de nossa filiação divina através do batismo, nossa justificação por graça e da transformação que o conhecimento de Deus opera em nós. Pois quem o conhece não vive pecando, e quem vive pecando é porque não o conhece. Pois se temos uma vida de fé com Deus, essa nos transforma. Convido para ouvirmos o que este texto tem a nos dizer, e esse texto hoje ele será então lido pela nossa confirmanda do 2º ano, a Noemi. Convido para vir aqui para frente, então. Boa noite. Vede quão grande amor nos tem concedido ao Pai, que possamos chamar os filhos. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e Ele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Obrigada, Noemi. Em pé, nós queremos agora também aclamar o nosso Evangelho de Nosso Senhor, cantando Aleluia. É diferente. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. O texto do Evangelho previsto para nós hoje
encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 36b a 48. Este texto nos ensina, através das marcas que o amor deixa na carne de Jesus, o seu compromisso conosco, apalpai e verificai. Ele se revela também humano e real, pode até mesmo comer. E ele anuncia mais uma vez a extensão do seu amor a todas as nações. Convido para ouvirmos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 36b a 48. Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disso, enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Até aqui a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. A comunidade pode sentar. Estimados irmãos em Cristo, hoje queremos refletir sobre o texto de Lucas, que é um texto muito importante em nossa vida cristã. Um texto onde Jesus apareceu bem no meio dos seus discípulos, na cidade de Jerusalém. E o texto de Lucas não nos diz, mas é provável, como nos contam os demais evangelhos, que os discípulos estivessem com as portas trancadas e também com as janelas trancadas. E essa é a primeira vez que Jesus aparece a todos os seus discípulos depois da sua ressurreição. Pois ele já tinha aparecido antes para as mulheres, depois apareceu a um grupo de discípulos que estavam pescando e também apareceu a um outro grupo a caminho de Emaús, onde agora é a primeira vez que Jesus aparece a todos eles juntos. E Jesus, ao encontrar seus discípulos, os encontra apavorados, pois os acontecimentos da prisão, da crucificação e da morte de Jesus deixaram eles apavorados. E como não bastasse, eles também estavam sendo caçados pelas lideranças judaicas. E neste clima de medo, eles tinham ouvido falar que Jesus ressuscitou. Mas será que era verdade mesmo? Será que não é um fantasma? Pois eles também tinham medo de fantasma. Certa vez,
depois que Jesus alimentou uma grande multidão de pessoas com 5 pães e 2 peixes, os discípulos entraram no barco e atravessaram o lago de Genezaré, que tem uns 15 quilômetros de largura. No meio do lago começou a soprar um vento forte e as ondas bateram com violência contra o barco. Começou uma turbulência muito forte e o barco ele balançava de um lado para o outro, para cima e para baixo. Já era de madrugada. Os discípulos ficaram com muito medo. O barco parecia que iria virar. Neste momento, Jesus apareceu andando sobre as águas. E o desespero dos discípulos aumentou ainda mais, porque pensaram que era um fantasma. Os discípulos eles começaram a gritar de medo. Então Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Essa passagem bíblica nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 32. Quando eles viram que era Jesus mesmo, então eles se acalmaram. Por isso, estimada comunidade, o medo sempre foi um instrumento de controle. Não diferente dos dias de hoje, onde por vezes sentimos medo de sair de casa em virtude da pandemia, mas também em virtude da violência e entre tantas outras situações que nos geram medo nos dias de hoje. E por vezes o medo ele também nos paralisa, sem conseguirmos falar, sem conseguirmos agir. E no tempo de Jesus, as pessoas tinham medo das autoridades judaicas, que podiam matar ou mandar matar sem piedade, como mataram também João Batista e como crucificaram Jesus Cristo. As pessoas, elas tinham muito medo dos soldados romanos. Também no âmbito religioso, as pessoas tinham medo de ofender a Deus e serem castigados por Deus com alguma doença ou com alguma tragédia. Portanto, ter medo faz parte da vida, faz parte também da nossa vida. E por isso os discípulos de Jesus estavam apavorados. Eles sabiam que se alguém os visse pelas ruas, eles seriam denunciados às autoridades, seriam presos e provavelmente seriam também mortos, como Jesus foi. E neste contexto surge esta notícia de que Jesus está vivo. Mas quem poderia acreditar numa coisa dessas, que Jesus estava vivo? Pois Jesus foi torturado e alguns dos discípulos até mesmo viram Jesus pendurado na cruz e viram ele morrer. Por isso, essas histórias que Jesus apareceu vivo aqui, ali, não eram o suficiente para que eles pudessem crer. Ao ver, o ver para crer, não estava presente somente também na cabeça de Tomé, do discípulo de Tomé, mas sim estava presente na cabeça de todos eles. Precisavam ver de fato que Jesus estava vivo para crer. Com isso, as portas estavam trancadas, as janelas estavam bem fechadas, e de repente Jesus apareceu no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Com toda a situação vivida, pode-se perceber que o primeiro efeito da aparição de Jesus não foi de paz, mas justamente o contrário. Eles ficavam ainda mais assustados, porque pensaram que se tratava de um fantasma. O coração de cada um deles acelerou ainda mais, pois se as portas e as janelas estivessem
abertas, provavelmente teriam fugido por lá. Mas o que Jesus faz para assim então acalmá-los, porque eles estavam com medo e apavorados. O que nesse momento Jesus faz para acalmá-los? O texto nos diz que Jesus apela para os sentidos. Olhem para as minhas mãos e os meus pés. Vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim. Não sou um fantasma. Mas nem mesmo vendo, nem mesmo tocando, ouvindo, eles acreditaram. Pois o medo, o pavor era mais forte. Jesus então pergunta se eles têm alguma coisa para comer. E eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e Jesus comeu diante deles. Esse momento de silêncio, de observar Jesus comendo, foi acalmando os seus discípulos. Jesus então começou a explicar que tudo o que havia acontecido já estava previsto nas Escrituras, na lei de Moisés, nos profetas e também nos salmos. Aos poucos, as mentes dos discípulos foram se abrindo e eles entenderam que os últimos acontecimentos da prisão e morte de Jesus não era o final de uma história, mas que realmente havia acontecido a ressurreição, e assim começava um novo tempo. Estimados irmãos, quantas vezes nós passamos por momentos de angústia ou momentos de medo? Por mais que estamos hoje ouvindo a sua palavra e refletindo sobre ela, por vezes também não cremos na presença de nosso Deus, de Jesus em nossas vidas. Por vezes também somos como Tomé, precisamos ver para crer. Não é isso mesmo? Pois da mesma forma que nós ouvimos que Jesus apareceu a seus discípulos no meio de suas angústias, de seus medos, da mesma forma Jesus quer também aparecer também em nossa realidade atual. Assim como ele se mostrou a seus discípulos, ele quer se mostrar ainda a nós hoje. Ele também quer dizer para nós hoje que ele não está morto, que ele não é um fantasma, mas quer estar presente em nossa realidade tão apavorante. E que ele quer contar também conosco, assim como contou com os seus discípulos para dar início a um novo tempo. Estimada comunidade, Jesus nesse texto, ele deixa claro de que ele precisa de nós, ele também precisa de nós hoje, pois ele nos deixou os seus ensinamentos, os seus valores, que são a compaixão, a misericórdia, o respeito, a tolerância, a bondade e o amor. Neste mundo tão marcado pelo ódio, por tantas pessoas de mau caráter, está na hora de falarmos desses valores para todos. Pois também hoje precisamos começar um novo tempo. Caso contrário, também estaremos perdidos. Pois já está mais do que na hora de cada pessoa também decidir ou seguir a Jesus ou seguir a maldade deste mundo. Essa é uma reflexão que cabe a nós, em particular, fazermos. Ou seguir a Jesus ou seguir a vontade deste mundo. Quando Jesus ele também mostrou aos seus discípulos as suas feridas, neste momento ele mostrou a crueldade e também se relacionou às dores deste mundo, pois ser seguidor de Jesus é olhar também para as feridas. Naquele momento, Jesus mostrou as suas feridas que estavam em suas mãos e seus pés em virtude da crucificação.
Neste momento, Ele quer mostrar para nós hoje que nós também possamos olhar para essas feridas. Olhando para essas feridas, nós olhamos para as dores deste mundo, para a situação que está acontecendo ao nosso redor. E sobre isso eu vejo em vários grupos, também grupos das nossas comunidades, grupos cristãs, muitas publicações em nossos meios de comunicação, dizendo por vezes que o número de mortos pela Covid-19 não é essa. Não são 300 e poucas mil pessoas que estão morrendo, que morreram em virtude da Covid-19. Não é o que a estatística está mostrando. Estimados, as pessoas que colocam essa situação em um grupo, não sei se por vezes podem ser chamadas de cristãs, porque elas em nenhum momento elas se colocam também ao lado das pessoas que de fato estão e passaram por esse momento, onde lutaram em certa situação com a falta de leitos em UTI. Essas pessoas que dizem que essas estatísticas estão certas ou erradas, na verdade erradas, essas pessoas não estão se colocando ao lado do irmão que está sofrendo, que precisa do apoio, porque por vezes não passaram essa dor de estar perdendo alguém pela Covid-19. Se de fato essa situação é verdadeira ou não, não cabe a nós cristãos questionarmos, mas cabe a nós cristãos nos colocarmos ao lado. E o que eu vejo muito dentro das nossas igrejas cristãs, não digo só dentro da nossa igreja luterana, mas dentro das nossas igrejas cristãs, que há uma briga intensa entre esquerda, entre direita, entre comunistas, socialistas, entre por vezes petistas e bolsonaristas. Mas em nenhum momento eu vejo nós como cristãos levantar a bandeira: eu sou cristão, eu oro pelo meu irmão que está no leito de UTI, eu oro pelas famílias que estão sofrendo na partida de muitos familiares que não estão conseguindo vencer a Covid-19. Por isso nós precisamos nos solidarizar mais com aqueles que sofrem hoje, pois é isso que Jesus nos ensinou através da palavra. Podemos até mesmo compreender a palavra de Deus como sendo a bússola para o nosso caminho, pois a palavra, ela abre entendimento. E Jesus, ele disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha que acontecer tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e também nos salmos. Desta forma, a escritura sagrada, a bússola, aponta para tudo que Jesus fez e ainda fará. Portanto, antes de nós publicarmos algo que ouvimos, verdade ou não, olhemos primeiro o que nos diz a palavra, o que ela nos orienta, pois a palavra nos leva à fé, que promove o amor, o perdão, a compreensão, a compaixão com aquele que hoje chora por um familiar que não está mais ao seu lado. E assim o texto, ele termina dizendo: vocês são testemunhas destas coisas. Com esta afirmação de Jesus, que no Evangelho de Mateus se concretiza nas palavras da grande ordem para a ação missionária da Igreja Cristã, é decretado que a humanidade está vivendo uma nova dimensão. É decretado que a comunidade de fé em Cristo tem uma nova mensagem para anunciar. Mas antes de anunciarmos a boa nova,
a mensagem de Cristo, precisamos de fato olhar para a nossa bússola, pois se essa de fato aponta para o lado da vida em Cristo e também com Cristo. Se sim, então, quando vamos começar a anunciar essa palavra? Que possamos refletir sobre esta pergunta ao longo também desta semana e pense em como tem sido o teu viver cristão. Se é um viver apenas de domingo ou sábado, onde eu cumpro o meu dever de ir à igreja ou até mesmo assistir ao culto virtual, ou se é um viver onde eu amo a Cristo e porque aquilo que Ele fez por mim, eu quero anunciar a sua palavra a todas e qualquer pessoa. Que Deus assim nos ilumine, mostre qual o único e verdadeiro caminho a seguir, e que a ressurreição de Cristo não tenha sido em vão, e que ela possa ser o centro de nossa vida, e que assim possamos ser hoje e sempre um pequeno Cristo para aquele que precisa de nós. Amém. Em resposta à palavra lida e pregada, eu quero convidar vocês, para aqueles que puderem, a colocarem-se de pé para confessarmos as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode sentar. A oferta deste culto de hoje, então, ela será destinada ao Fundo para o Trabalho Diaconal. Diaconia, ela é a ação de cuidado para com todas as pessoas, como resposta de fé ao cuidado que Deus tem por todos nós. E para motivar, fortalecer e capacitar pessoas também para este trabalho, hoje, então, a nossa oferta vai em gratidão a estas pessoas, então, que têm levado a diaconia, capacitando outras pessoas em nossas comunidades. Também lembrando, aqueles que então querem ofertar para a oferta diaconal, então no final do culto podem então estar depositando no cestinho, então, a sua oferta. E para aqueles que querem também ofertar para os trabalhos aqui na nossa comunidade, nos nossos bancos temos então envelopes, o qual então podemos colocar nossa oferta então de gratidão dentro dos envelopes, e também pode ser colocado no final do culto em nosso cestinho. Que Deus assim então abençoe a todas as dádivas e também aos doadores e doadoras, e que cada um sinta-se livre para ofertar aquilo que está em seu coração. Também lembrando que quando a gente vem para o culto, nós temos então ali na frente a nossa caixinha pedido de oração, para aqueles irmãos que têm algum pedido de oração, também para familiares e demais pessoas conhecidas, podem estar colocando o seu pedido de oração dentro desta caixinha, o qual então será colocado no momento da oração de intercessão. Pois a oração de intercessão, ela é uma oração de agradecimento, mas também ela é uma oração que nós, como comunidade, nos colocamos ao lado das pessoas que precisam dela. Em preparação também a esta oração, eu convido para juntos nós cantarmos o próximo hino. Sim.
Convido aqueles que podem a colocarem-se de pé para o momento de oração. Querido e amado Deus, graças nós te rendemos também por este momento de culto, de celebração. Te damos graças por cada pessoa que pôde estar aqui para ouvir a Tua palavra e celebrar. Tu conheces, Senhor, a cada uma dessas pessoas e sabes das suas necessidades, daquilo que elas experimentam no dia a dia. Por isso nós te pedimos, cuida de cada uma delas. Olha, Senhor, pelas pessoas enfermas. Lembramos aqui do seu Belmírio, pai do Altair e do Fábio, que ainda está internado na UTI de Blumenau, onde também ali se encontra entubado. Senhor, também neste momento queremos colocar em Tuas mãos a esposa do Lorival, Maria de Lourdes, e também da sua filha Patrícia, também hospitalizados na UTI da Unimed com Covid. Lembramos também da saúde do Pedro, esposo então da Maristela, membros também desta comunidade. Senhor, cuida de cada um deles, Senhor, Tuas mãos, as famílias que estão ao lado destas. E como comunidade de fé, queremos dar a elas o seu apoio, o seu amor. Nos coloca, Senhor, no caminho para que possamos ajudá-las, para que elas possam também estar se recuperando e fortalecendo elas na fé em Cristo Jesus. Senhor, neste momento também lembramos das pessoas enlutadas, se de modo também especial com elas, com as famílias que sofrem por perda de seus entes queridos. Da mesma forma, Senhor, ser também com a Tua igreja, para que ela possa dar sempre um bom testemunho, que como cristãos não caiamos na tentação que o mundo nos oferece. Senhor, te pedimos pelo mundo tão marcado por tristezas em virtude da Covid, mas também marcado por muitas outras violências. Olha, Senhor, para as inúmeras famílias e pessoas afetadas. Acolhe, Senhor, os pedidos que também estão em nosso coração, de cada um e de cada uma da Tua comunidade, e o Teu tempo, e se for da Tua vontade, atende-os, Senhor. Senhor, renova em nós também a certeza que estás conosco, e que em nós possa haver um viver transformado pela Tua presença, e que nos tornemos fiéis a Ti. Tudo mais que queremos assim incluir também em uma só voz, na oração que Jesus Cristo ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim, ao nos despedirmos deste culto, nós também possamos sair sob a bênção de nosso Deus. Que Deus seja contigo, que o Seu Espírito guie teus passos, que a Sua graça alente teu coração e que a Sua palavra hoje proclamada seja praticada em tua vida e na minha também, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Idem em paz e sirvamos ao Senhor com alegria, que possamos ser pequenos cristos ao lado daquele que precisa da nossa ajuda, que precisa do nosso apoio, ainda mais neste tempo o qual nós ainda estamos vivendo. Desejo a cada um de vocês um abençoado domingo, um abençoado final de semana e abençoada semana. Amém. Só queria fazer alguns convites para a comunidade.
Não sei se vocês percebem que nós sempre temos recepcionistas na entrada da igreja, né? E a gente pede que quem gostaria de fazer parte dessa nossa equipe da recepção, que converse com a Doraci, ou pode ser comigo, que a gente quer colocar mais pessoas para fazer esse trabalho, né? E também nós temos sempre as flores do altar. Quem quiser fazer uma doação ou quiser trazer um buquê de flor no sábado, a gente aceita de bom coração, que são sempre as mesmas pessoas que praticamente fazem isso, e a gente quer ajudar a comunidade. E também, terça-feira, vai ser mudado a grama aqui na frente da igreja, a gente vai fazer uma renovada, e daí, a partir daí, uma vez por mês, pelo menos, a gente quer fazer o convite, isso a gente vai avisar sempre num culto anterior, para um sábado de manhã, quem tiver disposição, vir ajudar, fazer uma limpeza, arrancar um matinho, passar um veneno, ou se tiver alguém eletricista para trocar uma tomada, uma lâmpada, para não precisar sempre as mesmas pessoas ou sempre tirar dinheiro do caixa para fazer isso. Então vamos fazer um trabalho comunitário, que eu acho que isso é comunidade mesmo, né? Então a gente ainda vai avisar sobre isso, só que estou dando já um alerta para as pessoas ficarem já se preparando para isso, tá bom? Obrigada. Bom dia, Pai.